Olá, pessoal! Eu sou a Caroline e nós vamos ver hoje no sistema MK Solutions como criar um contrato. Vamos então aqui no menu financeiro, na aba superior, e aqui ao lado nós vamos em painel do cliente. Temos nessa tela os cadastros ativos dos últimos 1000 clientes. Então, nós vamos localizar o cadastro desejado e dou um duplo clique. Observem que é um cliente novo, ele não possui nenhum contrato ativo. Então, nós vamos aqui na moeda mais criar um novo contrato. Temos nessa tela a data de adesão, que vem automaticamente do dia que você está criando o contrato. É possível alterar também esta data. O tipo de plano que esse cliente deseja, se é internet, TV, telefonia. Qual é o plano que vai atender às necessidades desse cliente, então nós localizamos aqui o plano que ele escolheu. A data de vencimento, você já pode ter configurado no sistema o preenchimento automático dessa data de vencimento ou pode mudar para outra data. A tabela SLA é o tempo de atendimento desse cliente, tá? E se refere a todos os prazos de instalação, manutenção que vai ser aplicado para ele. Então, definimos aqui e podemos avançar. Agora, a gente tem a seguinte informação: a regra de bloqueio desse cliente. Essa regra de bloqueio é configurada na régua e automaticamente vem preenchida uma regra. Nós podemos também mudar essa regra de bloqueio para uma outra. Consequentemente, as informações aqui do lado mudaram. O que se refere a essas moedas? Aqui é o aviso de inadimplência que vai para o cliente e esse aqui é o número de dias depois do vencimento. Então, 6 dias após o vencimento, ele vai receber um aviso de inadimplência. Nessa segunda moeda é a redução de velocidade. Com 15 dias de atraso, o cliente vai ter a velocidade reduzida. E com 30 dias de atraso, ele vai ter a conexão bloqueada. Então, essas configurações foram feitas lá na régua, nas configurações da regra de bloqueio, e você, ao escolher aqui, definiu essas informações. Temos também aqui ao lado o desconto por inatividade. Caso você opte por aplicar esse desconto de inatividade, é necessário que o método de faturamento seja o permitir agrupamento das contas, ou seja, você vai gerar apenas as contas deste contrato e não vai faturá-las agora. Você vai faturar mensalmente e antes de realizar o faturamento em massa, você vai realizar a aplicação do desconto por inatividade. E aí depois é feito esse desconto na conta e ao gerar o faturamento, o seu boleto tem o valor efetivamente atualizado, certo? Para esse exemplo aqui, eu vou colocar não. A forma de pagamento desse cliente é cartão de crédito, débito em conta, boleto com registro bancário ou boleto próprio, que é onde o cliente paga no provedor. Vou selecionar aqui. Temos uma profile de pagamento, que é o banco que você trabalha. Então, se você utiliza mais que uma agência, mais que um banco, você define de qual deles vai ser emitido esse boleto. O método de faturamento, nós podemos gerar uma fatura para cada conta, ou seja, ao ser ativado esse contrato, nós vamos ter 12 contas e já vai ser gerada as 12 faturas para esse cliente. O permitir agrupamento das contas vai gerar apenas as contas e aí você mensalmente vai fazer esse faturamento. Ou então, contrato sem faturamento não vai ter nenhuma cobrança para este cliente. Então, nós escolhemos aqui a opção que se encaixa. E podemos também ter um desconto nessas mensalidades. Pode ser um desconto por convênio, ou um desconto por pagamento antecipado, ou não precisamos conceder nenhum desconto, tá? Não é obrigatório esse campo aqui. Aqui em notas fiscais e agrupamentos, o sistema automaticamente tem a opção Sim,
que é para você gerar automaticamente as notas fiscais deste contrato, tá? Caso você queira gerar manualmente a nota fiscal desse cliente, você coloca não. A gente tem por padrão deixar sim. Alguma observação extra da nota fiscal do cliente. Aqui também você pode colocar uma observação que vai aparecer na nota no final, no campo abaixo. E essa regra de agrupamento, tá? Ela se refere a essa moeda aqui embaixo. Ela permite você agrupar as contas de mais de um contrato desse cliente. Então, por exemplo, ele tem 3 contratos e 2 com o mesmo plano. Você pode agrupar essas 2 contas e gerar apenas uma fatura para o cliente. Porém, para essa regra aqui estar habilitada, você precisa trabalhar com o método de faturamento, permitir agrupamento das contas em faturas, tá? Então, veja que ele já habilita para você aqui colocar uma regra. Caso contrário, esse campo vai ficar bloqueado. Então, nós avançamos para a próxima etapa. Aqui você coloca o número de telefone que o cliente contratou no plano de telefonia, se for o caso, tá? Se você cobra valor de ativação, valor de adesão, preenche esse campo aqui com o valor desejado. E aqui você precisa colocar quantas parcelas vai ser feito esse pagamento. Se é uma só, 2, 3. Então, a gente preenche aqui. Se você quiser colocar um consultor comercial, né, um vendedor que tratou com esse cliente, você preenche aqui também. Consequentemente, ao gerar um valor de adesão, nós precisamos colocar este valor num plano de contas. Então, a gente seleciona aqui um plano de contas de adesão. E se você quer gerar nota fiscal para esse valor, temos aqui o plano de composição, então, que você seleciona para fazer a geração dessa nota. Aqui no gerar agora é o seguinte, tá? Você utiliza, caso trabalhe com um contrato aguardando ativação, que é quando as parcelas ficam suspensas, aguardando o cliente ser instalado e ativado. Então, se você colocar assim, as parcelas de adesão serão geradas agora para a cobrança ser feita para o cliente. Se você colocar não, a adesão será gerada junto com as mensalidades após a ativação do cliente. Então, no meu exemplo aqui, eu vou colocar não e nós podemos avançar. Temos aqui o e-mail. Caso você deseje enviar para o cliente um e-mail de boas-vindas, confirmando que foi feito o contrato, dando alguma informação relevante para ele, você pode criar esse e-mail. E tem algumas opções aqui abaixo, ó, onde você pode gravar o corpo desse e-mail e colocar no repositório de modelos, que é essa moeda aqui. Você pode definir o layout desse e-mail como exclusivo para outros contratos do mesmo plano. E você pode definir esse layout como padrão para todos os novos contratos, tá? Isso se você deseja enviar o e-mail. Se você não quer enviar, coloca não. Já busca automaticamente do cadastro do cliente a informação de e-mail aqui. O assunto você descreve, boas-vindas, seja bem-vindo. E a conta de e-mail que está cadastrada dentro do sistema para disparar ele para o cliente, tá? Então, a gente avança. E temos mais algumas informações nessa última tela, tá? O método de renovação do contrato. Como renovar? Você pode renovar pelo valor sugerido. E aí, você obrigatoriamente precisa ter esse campo preenchido com o valor igual ou maior do que o atual do contrato. Ou você pode, então, renovar pelo valor atual do plano. Renovando pelo valor sugerido, você coloca, então, aqui o valor que deseja. E precisa deixar essa checkbox ativada, ó, criar contas pelo valor sugerido. Então, automaticamente, quando rodar a rotina, o cliente vai ter o contrato renovado e, ao invés de R$100, vai ser R$105 as mensalidades dele. Se você deixar apenas o valor atual do plano, desmarca essa checkbox e aí ele vai continuar sendo R$100. Você também tem a opção de ignorar a renovação automática.
clicando nessa checkbox, vai precisar fazer manualmente a renovação do plano. Aqui abaixo nós temos então o plano de contas, onde vai entrar as mensalidades desse cliente. Percebam que automaticamente já trouxe para nós a informação preenchida. Você pode configurar para que isso aconteça. Ou então, podemos selecionar um outro plano de contas de mensalidade. Grupo e subgrupo é pertinente a quem estava ainda no MK 2.0. São informações que eram preenchidas lá e quando conforme eles foram migrando, a gente permaneceu com esse campo aqui. Então, quem já está no MK 3.0 diretamente, pode ignorar essas duas informações. Temos, então, aqui a opção de aguardar ativação para gerar as parcelas. Então, o que quer dizer isso aqui? Se eu quero que o cliente só tenha as parcelas geradas após ele conectar de fato na internet, eu deixo essa checkbox marcada. Se eu desmarcar, assim que nós finalizarmos a criação do contrato, já vai gerar para mim as faturas desse cliente. Se eu quero, antes de faturar, revisar as contas, eu deixo essa checkbox marcada. Se não, caso contrário, ao finalizar, nós já vamos ter todas as contas faturadas. E aqui no final, precisamos confirmar a criação do contrato. Então, damos um OK na moeda verde e o sistema avisa que foi gerado este contrato com sucesso e automaticamente as contas foram faturadas. Aqui nós temos as informações das faturas, nós podemos suspender, podemos faturar, podemos imprimir, criar uma conta, excluir e editar, certo? Então, aqui a gente finaliza. E agora eu vou mostrar para vocês como criar um contrato pelo módulo CRM. Aqui no módulo CRM, você consegue criar o contrato deste cliente quando ele está na etapa 5 de efetivação da venda. Então, você pode vir aqui, clicar uma vez no nome do cliente e clicar em continuar. Veja que nós já temos aqui as informações preenchidas, pois ele efetivou a contratação. E agora, nessa moeda gerenciar contrato, você vai poder fazer as mesmas etapas de onde nós estávamos no módulo financeiro. Então, nós vamos clicar em criar contrato e percebam que nós temos as mesmas informações a preencher. Como nós já estamos no CRM, automaticamente o sistema traz a informação do tipo de plano preenchido, plano que esse cliente escolheu e definiu com o consultor comercial e qual foi o vencimento que ele já definiu com o consultor comercial. Então, nós vamos aqui preencher só o restante das informações, certo? Temos ainda a possibilidade de criar um contrato pelo Workspace através de um atendimento. Clicamos em Atendimentos Painel e vamos abrir um novo atendimento. Selecionamos aqui o nome do cliente e o sistema já diz que esse cadastro está ativo. Então, nós vamos... Aqui não é informação obrigatória, porque é um cliente novo, ele ainda não tem contrato nem conexão. Podemos colocar aqui, criar contrato. E avançamos. Aqui na consulta expressa ele traz que está tudo ok por enquanto, o cliente não tem nenhuma informação já fixada no sistema. E aí você pode colocar este cliente num processo de atendimento. Como ele está contratando um plano, a gente pode colocar ele no processo de adesão e a classificação desse atendimento pode ser de cliente novo. Então, o SLA já busca automaticamente do processo, né, que foi registrado lá de ativação. Aqui temos a opção da notificação em aplicativo, comentários, e aí concluímos a etapa inicial. E nessa moeda aqui, ferramentas financeiras, você vai poder abrir o painel do cliente, que é exatamente as mesmas informações que nós temos lá no módulo financeiro, e aí, então,
criar um contrato através deste atendimento. Certo? Espero ter ajudado e até a próxima!